Mais um encontro. Hoje nós vamos estar aqui com Amador Pérez, carioca, que vive e mantém seu ateliê no Rio de Janeiro. Sua primeira exposição individual aconteceu em 1977, no Museu de Arte Moderna, quando apresentou seu projeto de graduação em design gráfico pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Qual o seu projeto? Václav Nijinsky. Já havia sido apresentado no ano anterior em forma de conferência-espetáculo na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Com o conceito desenvolvido pelo seu querido mestre Hélio Eckbauer. Professor da Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ e da PUC. Este ano completa 46 anos de atividades em artes visuais, comemoradas no ano passado, com uma extensa exposição no Paço Imperial do Rio, uma exposição belíssima que eu tive o grande prazer de estar presente. Sua carreira inclui exposições no Brasil e no exterior. E suas obras pertencem a acervos de importantes museus e coleções nacionais e estrangeiras. Eu estou aqui aguardando Amador Pérez, este artista inigualável, esta alma brilhante. Estamos aguardando por ele, não é? Olá, Rubens. Rubens já entrou. E nós estamos aqui olhando para todas essas palavras que eu acabei de falar a respeito dele, esperando pela sua presença para que possamos desenvolver este momento de encontro. Amador Pérez, aquele que pega de Nietzsche uma frase para falar de dança. Eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar. Eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar. Assim é Amador Pérez, que vê a dança desta forma, como algo sagrado. Não à toa, essa sua primeira exposição da que eu estava falando, essa sua exposição de graduação de um curso, falava sobre Václav Nijinsky. Eu o conheci nessa época, em que ele estava esboçando essa maravilha, que é os desenhos que ele fez. Deixa eu ver. Tá, eu estou aguardando o Amador, ele ainda não entrou. Eu estou esperando por ele. Estamos, né? Todos nós aqui. Estamos aguardando a chegada do nosso querido artista. Opa! Ele entrou. Vamos lá, Amador, vamos ver. Vamos ver agora. Entrou e eu já chamei. Oi, tudo bem? Oh,
Eu sou pontual, hein? Eu sou amador, mas sou pontual. Tudo bem? Meu querido, eu entrei um pouquinho antes porque eu estava fazendo a sua apresentação, falando um pouco da sua história, daquele mini currículo que você mandou para mim. Aham. E eu Que pena que eu terminei perdi. isso falando aquela frase linda que você pegou de Nietzsche, onde você diz: Eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar. E aí eu, né, abro esse sagrado para você desenvolver essa sua história com a dança, com a vida, com a sua arte, com o seu caminho. Quem é esse sagrado para você? Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer a você, uma amiga muito querida, uma mestra de balé que eu tive, que valeu para todo sempre, da maior competência. Vou rasgar cedo, hein? Da maior competência, da maior generosidade, da maior entrega e com muito bom humor sempre. Eu me divertia muito nas suas aulas. E eu quero lembrar, não sei se você vai lembrar disso, aos amigos que estão entrando, que eu, num certo momento, decidi seguir uma carreira como bailarino, embora já não tivesse tanta condição. E você me apoiou muito. Eu estava me preparando para fazer o concurso para o Teatro Municipal de São Paulo. Eu já não me lembro que ano foi isso, mas você me apoiou incrivelmente. Eu fazia umas 2, 3 aulas por dia contigo, de segunda a sexta. E ali eu aprendi exatamente o que era o balé clássico e mais do que o balé clássico, a dança. Então, como você citou a frase do Nietzsche, né, você me pergunta o que é o sagrado para mim. O sagrado para mim é o ser humano, com todos os seus defeitos e qualidades. Eu sou muito grego, num certo sentido. Eu acredito muito no que os deuses, né? Eu não acredito num Deus, acredito em deuses, como os gregos acreditavam. Eles acreditavam que nós somos os deuses. Tanto que os deuses gregos eles eram humanos, Sim. né? A figura deles era humana, com os mesmos problemas, né? Da raiva, do amor, do ciúme. Né? Já que estamos falando em gregos, posso ir falando? Oh, Posso ir falando? vai falando, o campo é É, seu. eu pensei muito hoje, eu pensei muito na memória, né? Na deusa da memória, que é Mnemosyne. Né? E a filha, uma das filhas dela, uma das musas, que é Terpsícore, que é exatamente a musa da dança. Está lindamente representada numa estátua deslumbrante lá no alto do Teatro Municipal. Né? Sim. Pelo. Oi? Não, eu falei Diga. sim, não, Sim. só confirmei a beleza dessa estátua lá no teatro, que é linda mesmo. Grandes artistas, né, ornamentaram, já que eu sou um artista plástico, Sim, que quis ser bailarino, mas só internamente, eu queria citar dois grandes. Um é Rodolfo Bernardelli, o irmão, que é o Henrique Bernardelli, fez muitas pinturas dentro do teatro. O Rodolfo fez toda a parte de estatuária. E o Eliseu Visconti, né, que fez aquele teto deslumbrante do teatro. Né? Então, esses artistas, eles deram para o teatro uma alma. Né? Então, eu acredito que eles são deuses também. Todos nós somos deuses, às vezes deuses endemoniados, às vezes deuses angelicais. Aí depende do momento, não é? Então, exatamente. eu invoco Mnemosyne para não deixar falhar a memória, mas já vou dizendo. Eu tenho uma bela cola aqui do lado, para a memória não me trair. Né? Então, de vez em quando, que se eu olhar para o lado, vocês me desculpem, é minha primeira live. Então, estou tendo o prazer de ter a primeira live convidado por essa coisa que está aqui na minha frente na tela, que é Moema Correia.
Ou Moema Meon. Acho linda essa ideia de você espelhar o seu nome, né? Mas, em suma, eu gostaria de falar um pouco sobre, já que estamos falando em sagrado, falar em pai e mãe, que é um assunto sério, muitas vezes não é tão sagrado assim, mas sempre é, porque eles geraram a gente, né? Então eu E queria hoje é dizer, dia dos avós, olha que lindo. Hoje se comemora o dia dos avós. Beijo para os parabéns, avó, avós. parabéns, exatamente, exatamente, falou, olha, lembrou muito bem. Os meus não estão por aqui, mas os seus netos devem ter te beijado muito de longe. Bom, falando então em pai e mãe, por quê? Minha mãe era uma excelente dançarina de salão. Ela amava a dança. E o meu pai também. E eles se conheceram dançando, dança de salão no clube que eles frequentavam, que era o Ginástico Português, ali na Graça Aranha, no Rio de Janeiro, né? Que E lindo. daí o namoro. Oi? Daí o Lindo, namoro, e lindo. daí nasceram dois rebentos, né? O Lula Pérez, que é meu irmão, e o Amador Pérez sou eu. Sendo que a gente tem um Carvalho no nome, né, que é o meio, que é o nome da mãe. E eu me lembro muito bem, isso para mim é muito nítido, essa lembrança, deles, eu pequenininho ainda, e eu só via as pernas e os pés deles dançando na minha frente, que eles dançavam muito na sala lá de casa. Era uma delícia, a gente morava na Praça da Bandeira, numa rua ali transversal, e era de 3 andares só. Então, no andar de onde eu morava, tinha uma varanda. Então, ou eles dançavam na varanda para a gente, ou eles dançavam na sala. Então, eu ficava extasiado, né? Imagina, um bebê olhando para cima e vendo o pai e a mãe dançando ali. Certamente isso me contaminou da melhor forma, né? Melhor ser contaminado assim do que pelo corona. Em tempos de corona, falar em contaminação é perigoso, né? Oh, Então, eu tive esse privilégio. Muitas vezes também, durante o verão, muito quente, especialmente na Praça da Bandeira, né, a gente dormia numas camas chamadas Dragoflex, que elas se montavam, sabe? Você armava e desarmava. E aí a gente deitava lá fora, todo mundo, eu e meu irmão, minha mãe e meu pai, e eles diziam para a gente ir contando as estrelas. Olha a estratégia para a gente ficar com sono e dormir. Olha que linda maravilha! Pais estratégia. que dançavam e que pediam para a gente contar estrelas. Né? Olha Nasceram dois só. artistas. Né? Meu irmão, músico, grande violonista clássico, não só clássico, grande músico, violonista acima de tudo. E o amador, quer dizer, um saiu um braço do pai, que tocava violão e viola como ninguém, nunca aprendeu, autodidata, e o outro saiu o outro braço, desenhista. Meu pai desenhava muito bem e tocava muito bem. E quem Que lindo. promoveu tudo isso foi a nossa mãe, foi Iracema. Ela é que promoveu isso. Ela sempre incentivou tanto o meu irmão quanto a mim a fazer o que a gente amava fazer na vida, independente de questões financeiras. Nós sempre ralamos muito, trabalhamos muito para conseguir as coisas que nós queríamos, até hoje. Então, dito isso, eu vou fazer uma escala cronológica aqui, porque eu falo muito. Mas quem quiser perguntar qualquer coisa, por favor, pergunte que eu Pode estou deixar aqui que mesmo. eu estou de olho. Se tiver alguma pergunta aqui, eu falo com Ah, que bom. você, tá bom? Tá bom. Então, assim, a minha iniciação na dança, mesmo, eu considero meus pais dançando dentro da sala de casa. Depois, o segundo passo, já que estamos falando em dança, o segundo passo foi quando minha mãe me levou para ver uma apresentação de balé no mesmo teatro que ela e meu pai se conheceram, que era o Ginástico Português. E aí eu me lembro de ter visto uma bailarina do Teatro Municipal, ainda muito garota, Vilela, o sobrenome, eu não me lembro o primeiro nome. E eles dançaram, no programa, eles dançaram um pedacinho de Les Sylphides.
Quando essa bailarina entrou com aquele titi branco, romântico, a criança aqui que tinha uns 8, 9 anos de idade, agora eu tenho mais 60, estou com 68, eu me transportei, eu fui para outro lugar. Eu me lembro que a minha mãe chegou em casa, ela ficou impressionada. Eu fiquei mudo. Aquilo para mim era Deus. Né? Bom, um dia ela me levou para ver a aula de balé que tinha no próprio clube. E aí era engraçado, porque você via lá de cima, que era um cinema. Eles usavam o palco, o cinema para dar aula para as meninas. E, novamente, eu fiquei contaminado com aquilo. Eu tinha 8 para 9 anos de idade. Passou bastante tempo, entrei para a Faculdade de Arquitetura da Federal, optei pela arquitetura, deveria ter optado pela Belas Artes, mas a vida, né? Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, tudo bem. Engraçado, estou falando muito em Deus, eu que não acredito nele. Mas, Porém, tudo bem. mas você acredita em deuses enquanto seres humanos, então vamos nessa. Exatamente. Então, o que acontece? Em 71, eu entrei para a Faculdade de Arquitetura e fiz uma grande amizade com uma amiga assim, da alma, Marta Vidal, e ela fazia balé em Petrópolis. E durante o intervalo, que era o momento do almoço, que era o horário integral, e tinha aula de 7 a meio-dia, depois de 1 às 6. Ela ia para o ginásio, lá da Faculdade de Arquitetura, e levava a sapatilha dela, levava tudo, e fazia a aula dela sozinha, porque tinha barra, tinha espelho, tinha tudo. E eu ficava desenhando bailarinas. Ela me via desenhar as bailarinas durante a aula com caneta esferográfica. E um dia ela me perguntou: Ô Amador, você gosta tanto de balé assim? Eu disse: não gosto, não, eu adoro, mas eu nunca vi um balé na minha vida. Isso era 71. Aí ela falou: bom, você quer fazer aula de balé comigo? Eu sou bailarina. O meu coração, assim, saiu uma ponta por cada ouvido, entendeu? Aí eu falei: eu quero, mas eu não sei como é que faz. Traz uma bermuda bem larguinha, traz sandália havaiana, na época chamava sandália japonesa, na minha época. E não tem problema, vamos juntos. E ela me deu várias aulas, assim, as primeiras posições, coisa e tal. Quando a gente acabava a aula, a gente tomava um banho lá mesmo, no ginásio, eu não conseguia mais voltar para outra aula. Como é que eu ia ter aula de cano, esgoto, cálculo, estática 1, estática 2, topografia, depois do Nijinsky ter baixado em mim? Entendeu? Bom, mas ali eu aprendi muito pouco, claro, né? Aí, num certo momento, o meu irmão mostrou interesse em fazer balé, mas ele foi ao Teatro Municipal, não gostou muito do ambiente, coisa e tal, porque não era exatamente o que ele estava procurando. Ele foi procurando, até que ele encontrou uma aula de Kempo. Né? Ele falou: olha, cara, lá nesse lugar que eu encontrei essa aula, tem uma professora que dá aula de balé. Ela se chama Gerry Maretsky. A grande Gerry Querida Maretti. Gerry, minha fada madrinha, né, será sempre. Parecia uma garça. Né? E É, aí eu fui lá parecia. dar uma olhada. Aí ele falou: vai lá, tem aula de Kempo e depois ela dá aula de balé. Aí fui lá, ela morava em Copacabana, era num prédio, numa cobertura. Na época ela namorava aquele grande jazzista de saxofonista, Moura, esqueci o primeiro nome. Mas isso. José Moura, não era E José Moura? Eu acho que sim. não, não, não. Era. Bom, Tá, vamos lá. assuntos amorosos à parte, eu falei com ela: olha, meu irmão faz aula com o mestre Joe aqui, e eu gostaria de fazer balé, mas eu nunca fiz na minha vida. Falou: não tem problema, eu dou uma aula que era uma barra solo, era no chão, Sim. porque ela tinha sofrido um problema grave quando o filho nasceu. Hum. Ela ficou um ano paralisada com uma jaqueta de gesso, né? E isso mudou a cabeça dela. Ela dançava no Teatro Municipal. Né? E aí ela chegou a dançar quando o Nureyev se apresentou, que você também chegou a dançar, ela chegou a se apresentar Sim. no corpo de baile.
né? Ela era, parece que solista, eu não me lembro. Eu fiquei encantado com a Ger, porque ela era uma figura muito elegante, muito bonita, loura, né? Difícil ver bailarina loura, e aqui parece uma garça mesmo. E ela tinha estudado o método, e ela tinha ido estudar com a Thérèse Bertherat Sim. toda a problemática né, da antiginástica. Né? E ela então adquiriu essa técnica, porque ela ficou um ano estagiando com Alvin Nicola em Nova York. Sim. Depois que ela saiu daquele colete de gesso, ela mudou a história dela como dançarina. E eu me encantei com ela, com a aula, com tudo. E ela dava aula de balé clássico. Me lembro que a Desiree Lorraine era garotinha ainda, fazia aula com ela, grande bailarina. Eu considero Desiree Lorraine uma grande bailarina. Infelizmente não dança mais há muitos anos. E um amigo meu me falou: você tem que ir ao Teatro Municipal, cara. Você nunca viu um balé, nunca viu uma ópera, nunca viu um concerto. Eu vou te levar. Aí ele comprou uma resta para ver Gisele. Olha como é que eu fui bem Que iniciado. estreia, hein? Gisele. E quem dançava Gisele? Hum. Berta Rosanova e o meu Nossa, queridíssimo Deus chamado Aldo Lotufo. Aldo Lutufo. Grande artista, grande pessoa, como a Moema Correia, sabe? Ah, sei. Desse naipe de. Então veja Você bem, me botar perto de Berta Rosanova e Aldo Lutufo, meu Deus do céu. isso é uma iniciação. Agora, aí eu vou falar. Quem fazia a Mirta? Uma grande artista, grande, uma estatura assim que não tem tamanho, chamada Cristina Martinelli. Minha querida Cristina Martinelli. Eu Palmas, tinha né? 19 anos de, não, 20 anos de idade. Eu saí daquele teatro que eu não conseguia pensar. A Você emoção de imagina ver. só, Berta Rosanova, Aldo Lotufo e Cristina Martinelli. Meu querido, como é que Tá você bom? conseguiu sair do Teatro Municipal? Eu não sei. E eu, um fã de Paradis, né, trepado lá na galeria, né, quase caí lá de cima. Quando Cristina entrou em cena e ela fez toda aquela variação que ela sai num GT para o lado de fora, eu não via mais uma pessoa, eu via uma mancha de luz criando espirais naquele palco. Eu fiquei alucinado, literalmente. Meu coração disparou. Eu cheguei em casa, eu precisei fazer um pequeno desenho a pastel que há poucos anos atrás eu dei para a Cristina de presente. Nós nos tornamos grandes amigos depois, anos depois. Nunca podia imaginar que eu fosse ficar amigo de um mito. Para mim, ela era um mito, e eu acho que vai ser sempre. Acho não, tenho a É, certeza. Né? Mitos são eternos. Né? Nós é que sim, construímos o mito. Né? sim. Então é isso. Jerry Maretsky, Teatro Municipal, Gisele, Aldo Lotufo, Berta Rosanova e Cristina Martinelli. Aí eu falei, eu tenho que fazer o balé clássico. Aí eu dei um beijo na Jerry e falei, Jerry, eu preciso ir para uma aula clássica. Eu quero ter essa experiência. Por causa da minha experiência no Teatro Municipal, de Gisele. E aí eu fui Sim. fazer, eu escolhi a tal da academia da Tatiana Leskova, que eu nunca chamei de Dona Tânia, por ser, sei lá por que eu chamo ela de Tatiana. Tatiana, ela me revelou uma história. Né? Ela é uma mulher sobrevivente. Ela não é uma pessoa fácil, como nenhum sobrevivente pode ser. Essa mulher, hoje viva, atuante, ativa, ela carrega uma tradição e uma história, independente da qualidade dela como bailarina, que eu nunca vi dançando. Vi belas fotos, aliás, lindas. Ela era uma mulher linda, até hoje é, né? Charmosa, chique. Né? E eu fiquei muito. Eu tive o prazer de ver Dona Tânia, Tatiana, dançando combate no palco do Teatro Ah, Municipal. que beleza.
E eu Combate era do... garota, e até hoje eu fecho os olhos e eu vejo Tatiana dançando combate. Que maravilha. Que maravilha. Inesquecível, inesquecível. Que é um papel para ela, né? É um papel para ela. Forte, guerreira. É isso. Ela é isso. Ela se traveste de homem, de guerreiro, e quando ela morre, ela é revelada mulher. Isso é Tatiana Sim. Lescova para mim. Né? E você pegou o espírito da coisa, né? Eu vi Uhum. anos depois com Cristina Martinelli, também outra, fez um combate espetacular, e Nora Esteves, né? Uhum. Duas combativas, né? Excelentes bailarinas, mas Cristina, para mim, tem um significado maior, sabe? Da alma, da essência, da transcendência e da superação. Né? Sim. Então, eu fiquei. É, eu fui a Tatiana Lescova, e lá eu podia fazer aula de uma determinada aula, que era às 2 horas da tarde, com as pequenininhas, eu aquele monstrão, né? E quem era a professora de balé das pequenininhas naquele horário, que era o único horário que eu podia fazer aula? Angel Viana. Só iniciações assim, alto nível, né? Angel, na primeira aula, eu não conseguia respirar, né? Primeiro que eu nunca tinha usado um suporte, né? Então eu não conseguia respirar. A sapatilha era de couro. Então eu ficava caindo para o pé, ficava fazendo assim, parecia um barco adenando. Bom, nisso, a Angel botou a mão aqui no meu peito e a outra na minha espinha e me encaixou. Ela falou: Amador, se você não respirar, você morre. Distensiona, tenta ficar tranquilo, eu sei que está sendo difícil para você. Eu me sentia ridículo, né? Aquele galalau, que eu sempre fui muito alto, com aquelas menininhas que, claro, estavam rolando de rir, elas olhavam para mim e riam. Né? Mas ali eu entendi tanta coisa, Moema. Logo depois, então eu tive a grande sorte, o privilégio, a alegria, o prazer de conhecer a Moema Correia. E foi Moema que, de fato, foi a minha mestra na academia de Tatiana Lescova. Embora eu tivesse feito aulas com Helena, tivesse feito aulas com Aldo, tivesse feito aula com a própria Tatiana, mas, Moema, eu dedico esse live a você. Agora eu fiquei emocionado, porque você é uma pessoa preciosa, você é uma mulher forte, ao mesmo tempo delicada, e você mantém essa coisa de rir de si mesmo. Isso eu aprendi muito com você durante as aulas da Tatiana. Eu nunca te falei isso. Nós ficamos afastados durante tempo demais. Foi. Né? Eu quero dizer para os meus amigos, todos os amigos que estão entrando aqui, Rafaela acabou de entrar, um beijo, né? Que eu tive a sorte de ter Moema Correia como mestre de balé. Eu, que não sou bailarino, mas que aprendi muito sobre a dança e sobre a vida com você. A minha mulher gato preferida, que atuou como mulher gato no É, espetáculo do Claudiana, XPTO. foi o último espetáculo, foi o espetáculo que eu dali eu não pude mais dançar, né? Então, foi a minha despedida. Você assistiu isso, você Pois viu é, isso. e não foi uma despedida Catwoman, não foi uma despedida qualquer, né? Sensual, gostosa, né? Com os olhos, nariz, peitos, pernas incríveis, braços que abraçavam o palco. Você tem braços enormes e sinuosos e muito interessante, muito sensual em cena e muito brincalhona também. E você, além de dançar, você ainda deu aula para todos nós. Você reunia a tropa toda, era muita gente em cena. Imagina que época maravilhosa. Tatiana, a escola da Tatiana Lescova apresentava seus espetáculos de final de ano no Teatro Municipal. Mais do que justo. Uma mulher que trouxe toda a tradição dos balés russos para o Brasil. Bom, deixa eu continuar, porque senão eu vou ficar aí e não consigo sair. Posso? Oh, Posso? à vontade! É que eu não tenho essa prática, né, de live. Então, Vai, meu assim, amor, vai embora. Vai indo que eu tô de olho, pode deixar. ali eu conheci, na Academia de Tatiana, a própria Tatiana, Moema Correia, Angel Viana e Klaus Viana. Pouco tempo depois,
eu entrei em crise, porque eu fazia faculdade de arquitetura e não era de fato o que eu queria fazer. O que eu queria fazer era belas artes. Mas eu falei, como é que eu vou me sustentar? Eu era classe média baixa, né? Então, como é que eu vou me sustentar? Mas a minha mãe falou, meu filho, você vai fazer o que você ama fazer e eu vou te bancar até onde eu puder. Ela era professora de ginástica rítmica. Ela tinha tido aulas com Nina Vertimina. Olha que maravilha. Tá? Minha mãe era apaixonada por dança. Não pelo balé clássico, mas pela dança moderna. E ela acabou sendo professora de ginástica rítmica. Ela era aluna de ginástica. Quando ela separou-se do meu pai, ela criou a independência financeira dela dando aula de ginástica. Que não é essa malhação horrorosa que é hoje. Malhação já é Não, um termo horrível, né? é. Malhar o corpo, né? Começa por aí e acaba aí. Né? Então, tudo Judas, bem. Judas Iscariote, Judas Iscariote, bora malhar. Exatamente. Açoite, né? Tchá, tchá, tchá. Açoite, Aí a carne açoite. fica dura, né? Não, não alonga, né? Mas tudo bem, vamos nessa. Então eu fui pedir transferência da Faculdade de Arquitetura, da UFRJ, para a Escola de Belas Artes. E na Escola de Belas Artes, que ainda não funcionava no Fundão, ainda funcionava na Avenida Rio Branco, aonde? Dentro do Museu Nacional de Belas Artes. Os meus templos, né? Museu Nacional de Belas Artes e Teatro Municipal, um ao lado do outro. Com a antiga Avenida Central, né, que se tornou a Avenida Rio Branco, no centro. Né? Então eu transitava entre um templo e outro. Né? E ali eu fiquei um ano, até que a Escola de Belas Artes foi transferida para o Fundão. E aí eu voltei para os braços dos meus amigos no Fundão, da arquitetura. Olha que história interessante, né? Né? Eu sou muito feliz. Dançando, dançando. Dançando a vida, né? Não tem um livro do Sim, Roger Garaudy, chama-se sim, Danser lindo. la vie. Cantar a vida, Lindo, isso. não é? Então, tudo bem. Eu fui para lá, só que na Escola de Belas Artes, ainda no centro da cidade, eu estava fazendo a transferência dos créditos e eu ficava rodopiando por ali até dizerem, olha, tá tudo certo, você já pode ser aluno daqui. Um belo dia, eu vejo uma porta, uma daquelas portas lindas, né, altas, todas esculpidas, com aquelas maçanetas douradas, né, todas trabalhadas com seres árpias. É uma beleza, aquele prédio é uma beleza. E estava entreaberta, eu vi que estava rolando uma aula. Aí eu meti a butuca e fui ver quem era aquele professor. Era um jovem louro, parecia Apolo, com os cabelos assim encaracolados, meio vermelhinho, com cara de alemão, e ele estava no escuro e os alunos estavam defendendo, cada um era entrega de trabalho, entrega de projeto. Eram 6 alunos apenas, eu vi logo que era cenografia, e eles estavam ali mostrando a sua versão de Antígona de Sófocles. Eu quase desmaiei, né? Falei, que aula maravilhosa. Aí ele percebeu que eu estava olhando, porque a porta tinha aberto sem querer. Ele falou, ou entra ou sai. Pode entrar se você quiser. Aí eu entrei e falei, fique quieto, depois a gente conversa. Quando a aula acabou, eu estava em êxtase, literalmente. Eu não quero fazer design gráfico mais. Eu tinha optado por design gráfico. Eu quero fazer cenografia. Aí eu conversei com ele. Quando eu perguntei o nome dele, disse, qual é o seu nome para eu pedir para ser seu aluno ouvinte? Você me aceitaria? Ele falou, claro que sim, não tem problema nenhum. Mas você vai trabalhar. Eu disse, claro que sim. Aí ele falou, meu nome é Hélio. Eu falei, Hélio? Mas Hélio de quê? Hélio Aschbauer. Para quem conhece cenografia e arte, eu não Grande, preciso falar mais grande, nada. grande. Para quem não conhece, Hélio Aschbauer, que se despediu da gente há 2 anos, dia 20, faz 2 anos que ele foi para o Olimpo, como ele dizia, foi varrer as escadarias do Olimpo. Né? Que falou, eu queria varrer as escadarias do Olimpo só para ficar ouvindo a fofocada dos deuses, entendeu? Ele seria o faxineiro do Olimpo. Então o Hélio deve estar feliz da vida fascinando o Olimpo. Né? Ele está feliz da vida porque ele tem um nome que já ilumina. Hélio, Sol. Hélio. Nós não vivemos sem o Sol. Né?
ele deixou um legado, nossa, maravilhoso, maravilhoso. É um nome que acredito totalmente inesquecível, tá? Ele é, ele é para todos que viram e para todos que alguns que verão, como você disse. Você acredita, eu também. Tomara que seja inesquecível. Ele frequenta o Olimpo atualmente, o lugar dele, Sim, o lugar de sim. Apolo. Ele é Apolo, né? E aí eu falei, mas o Elias, você é filho ou neto do Elias Bauer, que fez o Rei da Vela, que eu lia, que eu fui estudante de arquitetura, então eu estudei muito a cenografia do seu avô, do seu pai. Aí ele começou a rir. Ele falou, não, eu sou aquele Elias Bauer que fez o Rei da Vela. Moema, queridos que estão nos assistindo, eu, 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 eu tremi nas pernas, sabe? Eu tremia. Eu falei, não, é você mesmo, você é muito jovem. Aí ele ria, ele ficava vermelhinho, né? Eu chamo ele de É. Elinho, carinhosamente, porque ele se tornou um grande amigo meu. Em suma, Hélio abriu para mim as portas do teatro, da dança, da tradição dos balés russos de Diaghilev, de Václav Nijinsky, de Anna Pavlova, de Matilda Kishenskaya, de Tamara Karsavina, até a gente chegar a Tatiana Leskova no balé russo de Conde Basile. Sabe? Essa mulher que eu vi uma vez ensaiando Cristina Martinelli em Les Sylphides, e ela debruçada sobre a Cristina, com o colarzinho de pérolas dela, mostrando o arco do braço para Cristina Martinelli. Cara, eu tenho isso fotografado na minha alma, mais do que nos meus olhos, na minha memória. A beleza dessa mulher, sabe? A chiqueza de Tatiana Leskova, sabe? Eu imagino que ela tenha muitos inimigos, mas eu imagino que ela tem muitos amigos também. Eu sou um amigo de Tatiana, independente de qualquer coisa. Porque quem carrega, quem entra nas coxias, ela me convidou para fazer, porque ela sabia que eu conhecia as partituras todas, então ela me convidou para participar de uma representação que foi uma homenagem ao ballet russe. Ela fez uma homenagem aos balés russos. Eu gosto de falar o francês porque Tatiana é francesa, é uma falsa russa, como dizia a queridíssima. Meu Deus, não era Nina Vertinina. Ai, meu Deus, me ajuda, Moema. A grande Ah, professora de balé, que não era Tatiana Leskova, que era russa. Feodorova, Dona hã? Eugênia Feodorova. Eugênia Feodorova. Né? Ela dizia que Tatiana era uma falsa russa. É bonitinho isso, né? Uma falsa russa. Verdade, porque ela nasceu em Paris. Ela não nasceu na Sim, Rússia. Né? Então, mas Tatiana tem o sangue russo, né? Que tem. corre nas veias. E ela disse que quando morrer, as cinzas dela vão para lá. Vamos pra lá. Incrível isso, né? Eu acho que ela É. queria ser enterrada junto com o Diaghilev e o Stravinsky, no cemitério lá em Veneza, de San Michele, entendeu? Ela foi visitar o túmulo do Diaghilev, Foi, né? foi. Foi visitar. Então vamos lá, vamos entrar nos escaninhos, senão eu não consigo parar. Estou falando É. muito? Não, de jeito nenhum, tá lindo, lindo. Só olhar o relógio aqui, porque senão o Eu tempo tô vai embora. olhando. São 8h35. Tá, então vamos lá. O que acontece? É, Hélio me mostrou o caminho da verdadeira, para mim, a verdadeira arte. Né? Só que não eram as artes visuais. Só que ele próprio, como artista plástico, desenhista maravilhoso, num certo momento ficamos amigos. Eu era meio assistente na Escola de Belas Artes. Eu era um aluno que estava sempre feito você e Klaus. É, Sabe? Como é que o Klaus se chamava? carrapato. Carrapato. Eu era meio carrapato do Hélio. Né? E ele adorava. Ele falou, Amador, eu queria. Ele brigou com a escola, saiu de lá, mas ele dava aula na Escola de Teatro Martins Pena, paralelamente, ele trabalhava muito. E dava aula na Escola de Arte Visual do Parque Lage. O grande amigo dele, diretor, que reformulou a escola, que era o Rubem Gershman. Só gente fina. Então o Rubem chamou ele para dar aula lá. E ele falou, Amador, eu estou indo para a Escola de Artes Visuais, você não quer ir comigo? Eu vou te oferecer um presente. Eu falei, um presente? Ele é.
você não quer fazer um trabalho sobre o Nijinsky e os balés russos? Não, ela é muito para mim. Não, você tem que se entregar a uma coisa assim. Aí eu uni o agradável ao útil, porque eu estava no momento de fazer meu projeto gráfico, de graduação, em design gráfico. Eu entrei em contato com meu querido professor Gilberto Strunk, que é um grande amigo até hoje, e, sem conhecê-lo, entrei em contato por telefone, pedindo para começar a fazer o trabalho para poder ter tempo. Então, eu fiz um trabalho sobre o Nijinsky dentro dos balés russos. O Nijinsky como a grande chama que incendiava os balés russos, que incendiou Paris, que incendiou o Rio de Janeiro, que incendiou Buenos Aires, que incendiou Nova York, que O incendiou o mundo mundo inteiro. sacudiu o planeta. Sacudiu o planeta. A gente teve um cometa que acabou de passar, né? Pois eu vou falar Aham. uma coisa para vocês todos, meus queridos. Um grande artista brasileiro chamado Murilo Mendes, dos maiores escritores que essa terra já produziu. Ele foi ver Nijinsky dançando, ele fugiu do internato em Niterói, onde ele morava, ele pulou o muro do internato, isso dito por ele, aos 16 anos, para ver Nijinsky dançando. Anos depois, ele diz que dois fatores deflagraram a poesia dentro dele. Um tinha sido o cometa de Halley, a Ó, passagem do cometa, e o outro tinha sido o cometa Nijinsky. Então, ele, em um certo momento, o Murilo pergunta: sonhará Nijinsky que é dançado pela dança? Porque o Nijinsky, quem ama a dança, sabe que foi considerado esquizofrênico, né? sim. Então tem toda uma saga. Eu comecei a me identificar com todo o êxtase e toda a penúria, toda a angústia, todo o sofrimento que Václav Nijinsky passou durante toda a vida dele. Um menino que se criou. Ele nasceu em Kiev, na Ucrânia. Ele se criou na escola imperial de São Petersburgo, num regime militar. Até hoje é assim. Você tem uma ala que é a escola militar, a outra ala que é a escola de balé. E no centro, ligando esse C ou esse, sei lá, U, você tem os refeitórios, os dormitórios, tarará, tarará. Até hoje, assim. Então, o Nijinsky, Pavlova, Karsavina, todos eles estudaram lá. E o Nijinsky, com 16 para 17 anos, já era requisitado por Pavlova para dançar com ela, a grande estrela, com a Kshesinskaya. Né? Então, ele já estava sendo visto. E o Diaghilev surge nessa história. Sergei de Diaghilev, ou afrancesando Serge Diaghilev. Né? Então, o Diaghilev, que era um cara que adorava desenho, adorava as artes, adorava a ópera, e ele era de uma família aristocrática, né? Ele que tinha dinheiro, muito dinheiro, e conhecia gente que tinha muito dinheiro. Ele falou: vamos levar a arte russa para a Europa Ocidental. Aí fez uma companhia de ópera, que deu certo. Apresentaram-se em Paris. Quando voltaram, ele falou: não, eu vou fazer o que eu amo fazer, o que eu amo mais, aliás, que é o balé. E aí ele começou a catar as pessoas. Aí ele seduziu a Pávlova, a Karsavina, pegou todo mundo e contratou. Quer dizer, eles não deixariam de ser bailarinos lá, mas eles seriam bailarinos na companhia dele. E aí ele conheceu o jovem Nijinsky e se encantou pelo jovem Nijinsky. Eu não preciso falar muito mais, tornaram-se amantes. Né? Aham. Um garoto de 16 para 17 anos. Olha a complicação, olha o problema. Né? Olha o grande problema, né, na história. Eles estreiam. Agora eu já estou falando dos balés russos de Aglev. Estou resseguindo a minha cola aqui. Eles estreiam em Paris, em 1909, com um programa espetacular, mas o primeiro balé apresentado, no dia da noite de estreia, dentro desse programa, era Le Pavillon d'Armide. Então eram três grandes bailarinas e tinha um rapaz que fazia o pajem. Então quem dançou? A Kshesinskaya, a favorita, ou melhor dizendo, a amante do Nicolau II, Pavlova, Ana Pavlova, não precisa falar sobre Ana Pavlova, e a jovenzíssima Tamara Karsavina. Quem dançaria o pajem? O Diaghilev falou: Václav Nijinsky.
Só que era meio medíocre a coreografia do pajem. Então foi coreografada uma nova coreografia para aquele rapaz poder mostrar os seus dotes, né, como bailarino. Fazer as suas pirouettes, os seus grand sauts, né, e tudo mais, os saltos. Bom. O Nijinsky, maluco que era, entrou numas. E do centro do palco, ele improvisou sobre a coreografia que fizeram para ele. Ele foi doido. Ele deu um grande salto, que até hoje dizem que ele saltou do centro do palco para as coxias. Ele desapareceu nas coxias. Isso aí, é claro, faz parte da construção do mito. Né? Mas o cara devia ter um carisma que fazia os caras verem ele saindo do centro do palco e pousando na coxia. Fazer o quê? Carisma é carisma. Ou você nasce com isso, ou não. Ou você desenvolve isso, ou não. Depende de cada um de nós. Eu tive o prazer de conhecer de perto Rudolf Nureyev, que eu acredito que tivesse um pouco dessa coisa, desse fogo interior, dessa coisa do Nijinsky. Porque ele tinha isso, né? Ele podia fazer o que fosse, mas quando ele entrava em cena, a gente esquecia tudo que ele tinha feito na coxinha. E diz que ele fazia Brilhava, poucas e boas na coxinha, né? Dizem que ele fazia poucas e boas na coxinha, né? Eu ouvi coisas Poucas, terríveis a respeito. poucas não, muitas e Muitas. não boas. Pois é. E você dançou no corpo de baile, né? Quando ele se Sim, eu apresentou aqui, dancei. Sim. não é? Que experiência, hein? Margot Fonteyn, Nureyev, né? Bom, isso. Sim, lindo. Eu acho que esses caras, né? Como tem bailarinas, Carla Frati, isso, realmente, Mel Park, Noela Pontois, Cristina Martinelli, tem isso. Pode errar o passo aqui, sair pela coxa errada, entrar pela coxa errada, não tem problema, porque, quer dizer, tem para quem está dançando, mas quem está vendo, não está vendo. Está vendo a arte acontecer. Né? Bom, em suma, em 1909 acontece isso, no mesmo dia, ele foi tão mais ovacionado do que a própria Pavlova, que a Pavlova, no dia seguinte, pede demissão da companhia, porque ele ganhou mais cortinas do que ela. Isso é fato. Ela sai da companhia no dia seguinte, e ela forma a companhia dela. E ele passa de solista para primeiro bailarino. E pouco tempo depois, ele vai morar com o Diaghilev no dia seguinte, vai morar no mesmo apartamento, vão dividir a mesma cama. Né? E aí, Diaghilev coloca ele como primeiro coreógrafo. Olha o problema. Fokine começa a odiar ele. Todos os coreógrafos começam a odiar o Nijinsky. Mas o Nijinsky Aí é lógico que tinham que dizer que ele era maluco, né, meu amigo? Não é não? Isso é uma Mas outra vamos lá, história. isso é papo, Isso é uma é outra outra história. coisa. É outra história. Então vamos lá. Ele acaba, isso aí faz parte, ele acaba, sai no jornal publicado, O Jovem Deus da Dança, depois de Augusto Vestres. E a campanha está tocando, eu não vou atender. Então, o jovem Deus da Dança. E aí, Diaghilev leva ele a Atenas, na Grécia, para conhecer o museu. Porque ele tinha encomendado ao Debussy uma partitura. Ele queria coreografar L'Après-midi d'Enfant. Só isso. E aí ele encomenda, ele propõe ao Nijinsky, Diaghilev propõe ao Nijinsky a coreografia sobre a música de Debussy, que tinha escrito o poema sinfônico sobre o poema escrito de nada mais, nada menos do que Stéphane Mallarmé. Só isso. Então é uma cadeia de arte, é um círculo de iniciados. Nijinsky, que adorava desenhar, copia os desenhos dos vasos gregos e se baseia nesses desenhos para criar a coreografia. Aí tem a apresentação no dia da estreia. Ele tinha um horário mais cedo para apresentar, para estrear, e o horário nobre era do Fokine, com a estreia do Daphne e Chloé. Eu acho que foi Daphne e Chloé.
E aí houve uma grande briga, porque pouco tempo antes, o Diaghilev troca os horários. Coloca o Nijinsky no horário nobre, que ele era o protegido dele. E aí o Ravel não gosta nem um pouco disso, muito menos o Fokine. Mas isso não era problema do Ravel, era problema do Fokine. E aí o Fokine, pouco tempo depois, sai da companhia também. E o Nijinsky vai acumulando, então, uma série de funções. Primeiro bailarino, primeiro coreógrafo. Ele era a estrela, ninguém ia ao teatro para ver os balés russos. As pessoas iam ao teatro para ver Nijinsky dançando. Com essa bailarina espetacular que era a Tamara Kassab. Amador, nós temos 10 minutos. Tá. Vê se Então vamos lá. confere. Tá, Tá? eu vou dar a volta. Então, Tá bom? não, ele coreografa em 1913. Ele puxa o tapete debaixo do sistema da dança. Ele coreografa a Prêmio de Danfone, a Tarde de um Fauno, a Sagração da Primavera e Jogos. Jogos e Fauno com música de Debussy. Sagração com a música do Stravinsky. Ele brigou com o Stravinsky brigou com ele. Ele brigou com todo o corpo de baile, para que eles entendessem aquela nova proposta de movimento. Então, a partir daí, vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele teve a filha com a Rômula de Pulski, a Rômula que perseguiu ele o tempo todo, até conseguir casar com ele. Eles vieram de navio da Europa para a América Latina, aportaram no Rio de Janeiro. Ali ele teve uma entrevista de 5 minutos, dito numa daquelas biografias implacáveis. O barão de Ginsburg chama a Karsavina, que era uma menina de alta classe, que ela veio de perua. Né? Ela veio porque ela queria se aproximar dele. E ele não permitia nunca. Ele não dava bola para ela. Então, o Diaghilev não veio por quê? Porque tinha sido dito a ele por uma cartomante que ele morreria no mar. Então, ele nunca viajou em água salgada. E, no entanto, morreu em Veneza. Né? Engraçado isso, né? E foi enterrado em Veneza. Então, olha que interessante. O Nijinsky veio e, em uma entrevista de 5 minutos com a Roma, ele decide casar, talvez para se libertar do Diaghilev. Casa-se com Roma em Buenos Aires. Já tinham feito a escalada, a turnê pelo Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, olha que maravilha, em 1914 isso. Aí eles vão para o Colón, para Buenos Aires. Em Buenos Aires, eles se casam. Ele compra as alianças na Rua do Ouvidor, aqui no Rio, e gravam o nome e se casam em Buenos Aires. Quando o Diaghilev, o próprio barão de Ginsburg, claro, que estava querendo ser o chefe dos balés russos, manda um telegrama para o Diaghilev, que lhes disse que havia casado. Ele é demitido imediatamente por telegrama. Václav Nijinsky, seus serviços, a partir de agora, são desnecessários. Quando eles voltam para a Europa, depois da turnê, Nijinsky está demitido. E aí eclode a Primeira Guerra, depois vem a Segunda Guerra, e em 1900 eu tenho aqui em algum lugar. Em 1950, ele morre. Quer dizer, ele viveu a vida se formando, criança, depois se formando, até 16 anos. De 16, ele faz a grande 3 coreografias apenas, e a partir daí ele é colocado num sanatório, porque ele começa a apresentar sintomas que seria esquizofrenia. Pronto. E isso me fez, então, esse foi a minha matéria para poder fazer o meu projeto de graduação. E que eu me formei, então, em 1976, com um projeto gráfico todo de colagens. Uma das grandes paixões da minha vida, esse seu projeto. Obrigado. E aí, em 76, 6 anos depois, em 82, eu me reapaixono por Nijinsky, faço uma série de 10 desenhos, publico um livro com esses 10 desenhos, e em 2014, apenas 6 anos atrás, eu faço uma exposição comemorando 40 anos de trabalho no Espaço dos Correios. Eu entrei no edital e ganhei todo o terceiro andar. E tive que Cristina Pena junto comigo, que foi uma grande produtora, Lídia Kossovski fazendo toda a expografia deslumbrante. E aí tinha uma sala, eu apresentei 3 obras, que chamava-se Memorabilia, que era uma obra recente, na sala Linda central. Exposição, belíssima. Obrigado. Na sala do lado direito era o Nijinsky. Você sabe que por onde você vai, estou eu atrás, né? Você sabe disso. Na sala esquerda, quem entrava tinha todo o processo do Nijinsky, tudo isso que eu estou falando tinha lá, tornado
os meus dois projetos, da Escola de Belas Artes e o livro, eu redesenhei eles como chamados livros de artista. Sim. Com muita delicadeza, com cortes na imagem, com uma série de questões gráficas. E no outro oposto tinha uma outra série bastante grande, que pertence a um grande colecionador brasileiro, que chama-se Juventude, que foi digamos, a Gioconda do Eliseu Visconti, que pintou o Teatro Municipal. Então, a minha relação com a dança ela é total. Eu só não me tornei bailarino. Porque eu queria contar isso no final. Posso? Mas você, o negócio é o seguinte, eu só quero dizer a você que daqui a pouco eles vão cortar. Não, mas é rápido mesmo. Vai, então vai lá. É só para você saber. Tatiana Leskova me levou para ver Quebra-Nozes, com Maximov e Vassiliev, primeiros bailarinos do Bolshoi. E aí eles foram tomar banho, ela me apresentou a eles para pegar autógrafo, e aí eu sentei no carrinho da Fada Açucarada com ela, o teatro já tinha apagado as luzes, e estávamos ali conversando. E eu estava fazendo aulas com você, Moema. E ia fazer o concurso de teatro municipal dali a umas 2 semanas. Ela falou, Amador, você tem certeza disso? Porque você é tão bom artista. No balé, talvez você vá sofrer muito. E ali ela me deu a chave que eu precisava. E eu agradeço profundamente a você, que me formou no balé clássico, e muito mais do que isso, e a Tatiana Leskova, que me colocou na frente da verdade. Eu desisti de ir para São Paulo, me tornar bailarino, talvez da 10ª fila do corpo de baile, para me tornar o artista feliz que eu sou, de poder fazer trabalhos, inclusive, sobre a dança. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Artista. E olha, olha só, você me emocionou demais, a gente tem uma história muito bonita, né? Nós dois Vamos juntos. continuar. Vamos continuar. Outro momento e outra hora a gente continua, certamente que sim, né? Tá bem. Mas foi um prazer imenso estar aqui com você, imenso. E você sabe disso, né? Você sabe que eu sou sua fã, sua tiete. É o meu prazer. Queria falar uma coisinha no final, para terminar. Sim. Eu quero desejar a você, aos teus filhos, netos, todos que estão nos assistindo, eu queria desejar muita saúde, muito cuidado. Por favor, todos usem máscara, porque esse vírus é mortal. Isso não é um vírus como outro qualquer. Isso vai demorar muito ainda. Por mais que venham as vacinas, que venham os remédios, e que venham o mais rápido possível. Mas vai demorar muito. Então vamos tomar cuidado para continuarmos vivos. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração, sabe, do fundo da minha alma, o teu convite tão lindo e que está inaugurando o nosso primeiro projeto, que teremos outros, nós dois juntos, fazendo muitas coisas. Se Deus quiser. Um beijo enorme para você, um forte abraço. E que os deuses... E que os deuses da dança, né, bailem conosco. Vai ser uma loucura quando essa pandemia acabar. Um beijo para todos. Boa noite. Boa noite para todos que estiveram aqui presentes. Muito agradecida pela presença de todos e que a gente possa se encontrar outras vezes. E me perdoe se eu falei demais. Você jamais, imagina. É porque eu gostaria que essa live tivesse muitas horas para a gente ficar falando aqui, conversando. Você sabe disso, que quando a gente bate papo, a gente esquece do mundo, né? Exatamente. Vai lá, meu querido. Um beijo muito grande para você. Beijo para todos. Boa noite e bom final de domingo. Tchau. Vamos ver agora. Entrou e eu já chamei. Oi. Tudo bem? Eu sou pontual, hein? Eu sou amador, mas sou pontual. Tudo bem? Meu querido, eu entrei um pouquinho antes porque eu estava fazendo a sua apresentação, falando um pouco da sua história, daquele mini currículo que você mandou para mim. Uhum. E eu terminei isso falando aquela frase linda que você pegou de Nietzsche, onde você diz, eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar. E aí eu, né, abro esse sagrado para você desenvolver
essa sua história com a dança, com a vida, com a sua arte, com o seu caminho. Quem é esse sagrado para você? Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer a você, uma amiga muito querida, uma mestra de balé que eu tive, que valeu para todo sempre, da maior competência. Vou rasgar cedo, hein? Da maior competência, da maior generosidade, da maior entrega e com muito bom humor sempre. Eu me divertia muito nas suas aulas. E eu quero lembrar, não sei se você vai lembrar disso, aos amigos que estão entrando, que eu, num certo momento, decidi seguir uma carreira como bailarino, embora já não tivesse tanta condição. E você me apoiou muito. Eu estava me preparando para fazer o concurso para o Teatro Municipal de São Paulo. Eu já não me lembro que ano foi isso, mas você me apoiou incrivelmente. Eu fazia umas 2, 3 aulas por dia contigo, de segunda a sexta. E ali eu aprendi exatamente o que era o balé clássico e, mais do que o balé clássico, a dança. Então, como você citou a frase do Nietzsche, né? Você me pergunta o que é o sagrado para mim. O sagrado para mim é o ser humano, com todos os seus defeitos e qualidades. Eu sou muito grego, num certo sentido. Eu acredito muito no que os deuses, né? Eu não acredito num deus, acredito em deuses, como os gregos acreditavam. Eles acreditavam que nós somos os deuses. Tanto que os deuses gregos eles eram humanos, Sim. né? A figura deles era humana, com os mesmos problemas, né? Da raiva, do amor, do ciúme. Né? Já que estamos falando em gregos, posso ir falando? Oh, Posso ir falando? vai falando, o campo é É, seu. eu pensei muito, hoje, eu pensei muito na memória, né? Na deusa da memória, que é Mnemosyne. Né? E a filha, uma das filhas dela, uma das musas, que é Terpsícore, que é exatamente a musa da dança. Está lindamente representada numa estátua deslumbrante lá no alto do Teatro Municipal. Né? Sim. Pelo... Oi? Não, eu falei Diga. sim, não, Sim. só confirmei a beleza dessa estátua lá no teatro, que é linda mesmo. Grandes artistas, né, ornamentaram, já que eu sou um artista plástico, Sim. que quis ser bailarino, mas só internamente, eu queria citar 2 grandes. Um é Rodolfo Bernardelli, o irmão, que é o Henrique Bernardelli, fez muitas pinturas dentro do teatro. O Rodolfo fez toda a parte de estatuária. E o Eliseu Visconti, né, que fez aquele teto deslumbrante do teatro. Né? Então, esses artistas, eles deram para o teatro uma alma. Né? Então, eu acredito que eles são deuses também. Todos nós somos deuses, às vezes deuses endemoniados, às vezes deuses angelicais. Aí depende do momento, não é? Então, Exatamente. eu invoco Mnemosyne para não deixar falhar a memória, mas já vou dizendo. Eu tenho uma bela cola aqui do lado. Para a memória não me trair. Né? Então, de vez em quando, que se eu olhar para o lado, vocês me desculpem, é minha primeira live. Então, estou tendo o prazer de ter a primeira live convidado por essa coisa que está aqui na minha frente na tela, que é Moema Correia. O Moema Meon. Acho linda essa ideia de você espelhar o seu nome. Né? Mas, em suma, eu gostaria de falar um pouco sobre, já que estamos falando em sagrado, falar em pai e mãe, que é um assunto sério, muitas vezes não é tão sagrado assim, mas sempre é, porque eles geraram a gente. Né? Então eu E queria hoje é dizer, dia dos avós, olha que lindo. Hoje se comemora o dia dos avós. Beijo para os parabéns, avó, avós. parabéns, exatamente, exatamente, falou, olha, lembrou muito bem. Os meus não estão por aqui,
Mas os seus netos devem ter te beijado muito de longe. Bom, falando então em pai e mãe, por quê? Minha mãe era uma excelente dançarina de salão. Ela amava a dança. E o meu pai também. E eles se conheceram dançando, dança de salão no clube que eles frequentavam, que era o Ginástico Português, ali na Graça Aranha, no Rio de Janeiro. Né? E daí o namoro. Oi? Daí o namoro Lindo, e daí nasceram dois rebentos. Né? O Lula Pérez, que é meu irmão, e o Amador Pérez sou eu. Sendo que a gente tem um Carvalho no nome, né, que é o meio, que é o nome da mãe. E eu me lembro muito bem, isso para mim é muito nítida, essa lembrança, deles, eu pequenininho ainda, e eu só via as pernas e os pés deles dançando na minha frente, que eles dançavam muito na sala lá de casa. Era uma delícia, a gente morava na Praça da Bandeira, numa rua ali transversal, e era de 3 andares só. Então, no andar de onde eu morava, tinha uma varanda. Então, ou eles dançavam na varanda para a gente, ou eles dançavam na sala. Então, eu ficava extasiado, né? Imagina, um bebê olhando para cima e vendo o pai e a mãe dançando ali. Certamente isso me contaminou, da melhor forma. Né? Melhor ser contaminado assim do que pelo corona. Em tempos de corona, falar em contaminação é perigoso, né? oh, Então, eu tive esse privilégio. Muitas vezes também, durante o verão, muito quente, especialmente na Praça da Bandeira, né? A gente dormia numas camas chamadas Dragoflex, que elas se montavam, sabe? Você armava e desarmava. E aí a gente deitava lá fora, todo mundo, eu e meu irmão, minha mãe e meu pai, e eles diziam para a gente ir contando as estrelas. Olha a estratégia para a gente ficar com sono e dormir. Olha que linda maravilha! Pais estratégia. que cantavam e que pediam para a gente contar estrelas. Né? Olha Nasceram dois só. artistas. Né? Meu irmão, músico, grande violonista clássico, não só clássico, grande músico, violonista acima de tudo. E o amador, quer dizer, um saiu um braço do pai, que tocava violão e viola como ninguém, nunca aprendeu, autodidata, e o outro saiu o outro braço, desenhista. Meu pai desenhava muito bem e tocava muito bem. E quem Que lindo. promoveu tudo isso foi a nossa mãe, foi Iracema. Ela é que promoveu isso. Ela sempre incentivou tanto o meu irmão quanto a mim a fazer o que a gente amava fazer na vida, independente de questões financeiras. Nós sempre ralamos muito, trabalhamos muito para conseguir as coisas que nós queríamos, até hoje. Então, dito isso, eu vou fazer uma escala cronológica aqui, porque eu falo muito. Mas quem quiser perguntar qualquer coisa, por favor, pergunte que eu Pode estou deixar aqui que mesmo. eu estou de olho. Se tiver alguma pergunta aqui, eu falo com Que bom. você, tá bom? Tá bom. Então, assim, a minha iniciação na dança, mesmo, eu considero meus pais dançando dentro da sala de casa. Depois, o segundo passo, já que estamos falando em dança, o segundo passo foi quando minha mãe me levou para ver uma apresentação de balé no mesmo teatro que ela e meu pai se conheceram, que era o Ginástico Português. E aí eu me lembro de ter visto uma bailarina do Teatro Municipal, ainda muito garota, Vilela, o sobrenome, eu não me lembro o primeiro nome. E eles dançaram, no programa, eles dançaram um pedacinho de Les Sylphides. Quando essa bailarina entrou com aquele titi branco, romântico, a criança aqui que tinha uns 8, 9 anos de idade, agora eu tenho mais 60, estou com 68, eu me transportei, eu fui para outro lugar. Eu me lembro que a minha mãe chegou em casa, ela ficou impressionada. Eu fiquei mudo. Aquilo para mim era Deus. Né? Bom, um dia ela me levou para ver a aula de balé que tinha no próprio clube. E aí era engraçado, porque você via lá de cima, que era um cinema,
eles usavam o palco de cinema para dar aula para as meninas. E, novamente, eu fiquei contaminado com aquilo. Eu tinha 8 para 9 anos de idade. Passou bastante tempo, entrei para a Faculdade de Arquitetura da Federal, optei pela arquitetura, deveria ter optado pela Belas Artes, mas a vida, né? Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, tudo bem. Engraçado, estou falando muito em Deus, eu que não acredito nele. Mas, Porém, tudo bem. mas você acredita em deuses enquanto seres Sim, humanos, então vamos nessa. exatamente. Então, o que acontece? Em 71, eu entrei para a Faculdade de Arquitetura e fiz uma grande amizade com uma amiga assim, da alma, Marta Vidal, e ela fazia balé em Petrópolis. E durante o intervalo, que era o momento do almoço, que era o horário integral, e tinha aula de 7 a meio-dia, depois de 1 às 6. Ela ia para o ginásio, lá da Faculdade de Arquitetura, e levava a sapatilha dela, levava tudo, e fazia a aula dela sozinha, porque tinha barra, tinha espelho, tinha tudo. E eu ficava desenhando bailarinas. Ela me via desenhar as bailarinas durante a aula com caneta esferográfica. E um dia ela me perguntou: Ô Amador, você gosta tanto de balé assim? Eu disse: não gosto, não, eu adoro, mas eu nunca vi um balé na minha vida. Isso era 71. Aí ela falou: bom, você quer fazer aula de balé comigo? Eu sou bailarina. O meu coração, assim, saiu uma ponta por cada ouvido, entendeu? Aí eu falei: eu quero, mas eu não sei como é que faz. Traz uma bermuda bem larguinha, traz um sandália havaiana, na época chamava sandália japonesa, minha época. E não tem problema, vamos juntos. E ela me deu várias aulas, assim, as primeiras posições, coisa e tal. Quando a gente acabava a aula, a gente tomava um banho lá mesmo, no ginásio, eu não conseguia mais voltar para outra aula. Como é que eu ia ter aula de cano, esgoto, cálculo, estática 1, estática 2, topografia, depois do Nijinsky ter baixado em mim? Entendeu? Bom, mas ali eu aprendi muito pouco, claro, né? Aí, num certo momento, o meu irmão mostrou interesse em fazer balé, mas ele foi ao Teatro Municipal, não gostou muito do ambiente, coisa e tal, porque não era exatamente o que ele estava procurando. Ele foi procurando, até que ele encontrou uma aula de Kempo, né? Ele falou: olha, cara, lá nesse lugar que eu encontrei essa aula, tem uma professora que dá aula de balé. Ela se chama Jerry Maretsky. A grande Jerry Querida Marés. Jerry, minha fada, madrinha, né, será sempre. Parecia uma garça, né? E É, aí eu fui lá parecia. dar uma olhada. Aí ele falou: vai lá, tem aula de Kempo e depois ela dá aula de balé. Aí fui lá, ela morava em Copacabana, era num prédio, numa cobertura. Na época ela namorava aquele grande jazzista de saxofonista, Moura, esqueci o primeiro nome. Mas enfim. José Moura, não era E José Moura? Eu acho que sim. não, não, não. Era. Bom, Tá, vamos lá. assuntos amorosos à parte, eu falei com ela: olha, meu irmão faz aula com o mestre Joe aqui, e eu gostaria de fazer balé, mas eu nunca fiz na minha vida. Falou: não tem problema, eu dou uma aula que era uma barra solo, era no chão, Sim. porque ela tinha sofrido um problema grave quando o filho nasceu. Uhum. Ela ficou um ano paralisada com uma jaqueta de gesso, né? E isso mudou a cabeça dela. Ela dançava no Teatro Municipal, né? E aí ela chegou a dançar quando o Nureyev se apresentou, que você também chegou a dançar. Ela chegou a se apresentar Sim. no corpo de baile, né? Ela era, parece que solista, eu não me lembro. Eu fiquei encantado com a Ger, porque ela era uma figura muito elegante, muito bonita, loura, né? Difícil ver bailarina loura, e aqui parece uma garça mesmo. E ela tinha estudado o método, e ela tinha ido estudar com a Thérèse Bertherat Sim. toda a problemática né, da antiginástica, né? E ela então adquiriu essa técnica, porque ela ficou um ano estagiando com Alvin Nicola em Nova York. Sim. Depois que ela saiu daquele colete de gesso, ela mudou a história dela como dançarina. E eu me encantei com ela, com a aula, com tudo.
E ela dava aula de balé clássico. Me lembro que a Desirée Lorraine era garotinha ainda, fazia aula com ela, grande bailarina. Eu considero Desirée Lorraine uma grande bailarina. Infelizmente não dança mais há muitos anos. E um amigo meu me falou, você tem que ir ao Teatro Municipal, cara. Você nunca viu um balé, nunca viu uma ópera, nunca viu um concerto, eu vou te levar. Aí ele comprou uma resta para ver Gisele. Olha como é que eu fui bem Que iniciado. estreia, hein? Gisele. E quem dançava Gisele? Hum, Berta Rosanova. E o meu nossa, queridíssimo Deus, chamado Aldo Lotufo. Aldo Lutufo. Grande artista, grande pessoa, como a Moema Correia, sabe? Ah, sei. Desse naipe de. Então, veja bem, Você me botar perto de Berta Rosanova e Aldo Lutufo, meu Deus do céu. isso é uma iniciação. Agora, aí eu vou falar. Quem fazia a Mirta? Uma grande artista, grande, uma estatura assim que não tem tamanho, chamada Cristina Martinelli. Minha querida Cristina Martinelli. Eu Palmas, né? tinha 19 anos de não, 20 anos de idade. Eu saí daquele teatro que eu não conseguia pensar. A Você emoção de imagina ver. só, Berta Rosanova, Aldo Lotufo e Cristina Martinelli. Meu querido, como é que Tá você bom? conseguiu sair do Teatro Municipal? Eu não sei. E eu, um fã de Paradis, né, trepado lá na galeria, né, quase caí lá de cima. Quando Cristina entrou em cena e ela fez toda aquela variação que ela sai num GT para o lado de fora, eu não via mais uma pessoa, eu vi uma mancha de luz criando espirais naquele palco. Eu fiquei alucinado, literalmente. Meu coração disparou. Eu cheguei em casa, eu precisei fazer um pequeno desenho a pastel que há poucos anos atrás eu dei para a Cristina de presente. Nós nos tornamos grandes amigos depois, anos depois. Nunca podia imaginar que eu fosse ficar amigo de um mito. Para mim, ela era um mito, e eu acho que vai ser sempre. Acho não, tenho a É, certeza. Né? Mitos são eternos. Né? Nós é que sim, construímos o mito. Né? sim. Então, é isso. Jerry Maretsky, Teatro Municipal, Gisele, Aldo Lotufo, Berta Rosanova e Cristina Martinelli. Aí eu falei, eu tenho que fazer o balé clássico. Aí eu dei um beijo na Jerry e falei, Jerry, eu preciso ir para uma aula clássica. Eu quero ter essa experiência. Por causa da minha experiência no Teatro Municipal, de Gisele. E aí eu fui Sim. fazer, eu escolhi a tal da academia da Tatiana Leskova, que eu nunca chamei de Dona Tânia, sei lá por que eu chamo ela de Tatiana. Tatiana, ela me revelou uma história. Né? Ela é uma mulher sobrevivente. Ela não é uma pessoa fácil, como nenhum sobrevivente pode ser. Essa mulher, hoje viva, atuante, ativa, ela carrega uma tradição e uma história, independente da qualidade dela como bailarina, que eu nunca vi dançando. Vi belas fotos, aliás, lindas. Ela era uma mulher linda, até hoje é, né? Charmosa, chique. Né? E eu fiquei muito. Eu tive o prazer de ver Dona Tânia, Tatiana, dançando combate no palco do Teatro Ah, Municipal. que E eu combate era do. garota, e até hoje eu fecho os olhos e eu vejo Tatiana dançando combate. Que maravilha. Que maravilha. Inesquecível, inesquecível. Porque é um papel para ela, né? É um papel para ela. Forte, guerreira. É isso. Ela é isso. Ela se traveste de homem, de guerreiro, e quando ela morre, ela é revelada mulher. Isso é Tatiana Sim. Leskova. Né? E você pegou o espírito da coisa. Né? Eu vi Uhum. anos depois com Cristina Martinelli, também outra, que fez um combate espetacular, e Nora Esteves. Né? Uhum. Duas combativas. Né?
excelentes bailarinas, mas Cristina, para mim, tem um significado maior, sabe? Da alma, da essência, da transcendência e da superação. Né? Sim. Então, eu fiquei. É, eu fui a Tatiana Lescova, e lá eu podia fazer aula de uma determinada aula, que era às 2 horas da tarde, com as pequenininhas, eu aquele monstrão, né? E quem era a professora de balé das pequenininhas naquele horário, que era o único horário que eu podia fazer aula? Angel Viana. Só iniciações assim, alto nível, né? Angel, na primeira aula, eu não conseguia respirar, né? Primeiro que eu nunca tinha usado um suporte, né? Então eu não conseguia respirar. A sapatilha era de couro. Então eu ficava caindo para o pé, ficava fazendo assim, parecia um barco adenando. Bom, nisso, a Angel botou a mão aqui no meu peito e a outra na minha espinha e me encaixou. Ela falou, Amador, se você não respirar, você morre. Distensiona, tenta ficar tranquilo, eu sei que está sendo difícil para você. Eu me sentia ridículo, né? Aquele galalau, que eu sempre fui muito alto, com aquelas menininhas que, claro, estavam rolando de rir, elas olhavam para mim e riam. Né? Mas ali eu entendi tanta coisa, Moema. Logo depois, então eu tive a grande sorte, o privilégio, a alegria, o prazer de conhecer a Moema Correia. E foi Moema que, de fato, foi a minha mestra na academia de Tatiana Lescova. Embora eu tivesse feito aulas com a Helena, tivesse feito aulas com o Aldo, tivesse feito aula com a própria Tatiana, mas, Moema, eu dedico esse live a você. Agora eu fiquei emocionado, porque você é uma pessoa preciosa, você é uma mulher forte, ao mesmo tempo delicada, e você mantém essa coisa de rir de si mesmo. Isso eu aprendi muito com você durante as aulas da Tatiana. Eu nunca te falei isso. Nós ficamos afastados durante tempo demais. Foi. Né? Eu quero dizer para os meus amigos, todos os amigos que estão entrando aqui, Rafaela acabou de entrar, um beijo, né? Que eu tive a sorte de ter Moema Correia como mestre de balé. Eu, que não sou bailarino, mas que aprendi muito sobre a dança e sobre a vida com você. A minha mulher gato preferida, que atuou como mulher gato no É, espetáculo do Claudiana, é, XPTO. foi o último espetáculo, foi o espetáculo que eu dali eu não pude mais dançar, né? Então, foi a minha despedida. Você assistiu isso, você Pois viu é, isso, né? e não foi uma despedida Catwoman, não foi uma despedida qualquer, né? Sensual, gostosa, né? Com os olhos, nariz, peitos, pernas incríveis, braços que abraçavam o palco. Você tem braços enormes e sinuosos e muito interessante, muito sensual em cena e muito brincalhona também. E você, além de dançar, você ainda deu aula para todos nós. Você reunia a tropa toda, era muita gente em cena. Imagina que época maravilhosa. Tatiana, a escola da Tatiana Lescova apresentava os seus espetáculos de final de ano no Teatro Municipal. Mais do que justo. Uma mulher que trouxe toda a tradição dos balés russos para o Brasil. Bom, deixa eu continuar, porque senão eu vou ficar aí e não consigo sair. Posso? Oh, Posso? à vontade! É que eu não tenho essa prática, né, de live. Então, Vai, meu assim, amor, vai embora. Vai indo que eu tô de olho, pode deixar. ali eu conheci, na Academia de Tatiana, a própria Tatiana, Moema Correia, Angel Viana e Klaus Viana. Pouco tempo depois, eu entrei em crise, porque eu fazia faculdade de arquitetura e não era de fato o que eu queria fazer. O que eu queria fazer era belas artes. Mas eu falei, como é que eu vou me sustentar? Eu era classe média baixa. Né? Então, como é que eu vou me sustentar? Mas a minha mãe falou, meu filho, você vai fazer o que você ama fazer e eu vou te bancar até onde eu puder. Ela era professora de ginástica rítmica. Ela tinha tido aulas com Nina Vertimina. Olha que maravilha. Tá? Minha mãe era apaixonada por dança. Não pelo balé clássico, mas pela dança moderna. E ela acabou sendo professora de ginástica rítmica. Ela era aluna de ginástica. Quando ela separou-se do meu pai, ela criou a independência financeira dela dando aula de ginástica.
que não era essa malhação horrorosa que é hoje. Malhação já é um Não, termo horrível, né? é. Malhar o corpo, né? Começa por aí e acaba aí, né? Então, tudo Judas, bem. Judas Iscariote, Judas Iscariote, bora malhar. Exatamente. Açoite, né? Tchá, tchá, tchá. Açoite, Aí a carne açoite fica dura, né? Não, não alonga, né? Mas tudo bem, vamos nessa. Então eu fui pedir transferência da Faculdade de Arquitetura, da UFRJ, para a Escola de Belas Artes. E na Escola de Belas Artes, que ainda não funcionava no Fundão, ainda funcionava na Avenida Rio Branco, aonde? Dentro do Museu Nacional de Belas Artes. Os meus templos, né? Museu Nacional de Belas Artes e Teatro Municipal, um ao lado do outro. Com a antiga Avenida Central, né, que se tornou a Avenida Rio Branco, no centro. Né? Então eu transitava entre um templo e outro. Né? E ali eu fiquei um ano, até que a Escola de Belas Artes foi transferida para o Fundão. E aí eu voltei para os braços dos meus amigos no Fundão, da arquitetura. Olha que história interessante, né? né? Eu sou muito feliz. Dançando, dançando. Dançando a vida, né? Não tem um livro do Sim, Roger Garaudy, chama-se sim, Danser lindo. a Vie, Cantar a vida, é lindo, isso. não é? Então, tudo bem. Eu fui para lá, só que na Escola de Belas Artes, ainda no centro da cidade, eu estava fazendo a transferência dos créditos e eu ficava rodopiando por ali até dizerem, olha, tá tudo certo, você já pode ser aluno daqui. Um belo dia, eu vejo uma porta, uma daquelas portas lindas, né, altas, todas esculpidas, com aquelas maçanetas douradas, né, todas trabalhadas com seres árpias. É uma beleza, aquele prédio é uma beleza. E estava entreaberta, eu vi que estava rolando uma aula. Aí eu meti a butuca e fui ver quem era aquele professor. Era um jovem louro, parecia Apolo, com os cabelos assim encaracolados, meio vermelhinho, com cara de alemão, e ele estava no escuro e os alunos estavam defendendo, cada um era entrega de trabalho, entrega de projeto. Eram 6 alunos apenas, eu vi logo que era cenografia, e eles estavam ali mostrando a sua versão de Antígona de Sófocles. Eu quase desmaiei, né? Eu falei, que aula maravilhosa. Aí ele percebeu que eu estava olhando, porque a porta tinha aberto sem querer. Ele falou, ou entra ou sai. Pode entrar se você quiser. Aí eu entrei e falei, fique quieto, depois a gente conversa. Quando a aula acabou, eu estava em êxtase, literalmente. Eu não quero fazer design gráfico mais. Eu tinha optado por design gráfico. Eu quero fazer cenografia. Aí eu conversei com ele. Quando eu perguntei o nome dele, disse, qual é o seu nome para eu pedir para ser seu aluno ouvinte? Você me aceitaria? Ele falou, claro que sim, não tem problema nenhum. Mas você vai trabalhar. Eu disse, claro que sim. Aí ele falou, meu nome é Hélio. Eu falei, Hélio? Mas Hélio de quê? Hélio Aschbauer. Para quem conhece Ah, cenografia e arte, eu não grande, preciso falar mais grande, nada. grande. Para quem não conhece, Hélio Aschbauer, que se despediu da gente há 2 anos, dia 20 faz 2 anos que ele foi para o Olimpo, como ele dizia, foi varrer as escadarias do Olimpo, né? Que falou, eu queria varrer as escadarias do Olimpo só para ficar ouvindo a fofocada dos deuses, entendeu? Ele seria o faxineiro do Olimpo. Então o Hélio deve estar feliz da vida fascinando o Olimpo. Né? Ele está feliz da vida porque ele tem um nome que já ilumina. Hélio, Sol. Hélio. Nós não vivemos sem o Sol. Né? E Então, ele deixou um legado, nossa, maravilhoso, maravilhoso. É um nome que acredito totalmente inesquecível. Tá? ele é. Ele é para todos que viram e para todos que alguns que verão, como você disse. Você acredita, eu também. Tomara que seja inesquecível. Ele frequenta o Olimpo atualmente, o lugar dele, Sim, o lugar de sim. Apolo. Ele é Apolo. Né? E aí eu falei, mas o Elias, você é filho ou neto do Elias Bauer, que fez o Rei da Vela, que eu lia, que eu fui estudante de arquitetura, então eu estudei muito a cenografia do seu avô, do seu pai.
Aí ele começou a rir. Ele falou, não, eu sou aquele Elias Bauer que fez o Rei da Vela. Moema, queridos que estão nos assistindo, eu, 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 eu tremi nas pernas, sabe? Eu tremia. Eu falei, não, é você mesmo, você é muito jovem. Aí ele ria, ele ficava vermelhinho, né? Eu chamo ele de É, Elinho, carinhosamente, porque ele se tornou um grande amigo meu. Em suma, Hélio abriu para mim as portas do teatro, da dança, da tradição dos balés russos de Diaghilev, de Václav Nijinsky, de Anna Pavlova, de Matilda Kishenskaya, de Tamara Karsavina, até a gente chegar a Tatiana Leskova no balé russo de Conde Basile. Sabe? Essa mulher que eu vi uma vez ensaiando Cristina Martinelli em Les Sylphides, e ela debruçada sobre a Cristina, com o colarzinho de pérolas dela, mostrando o arco do braço para Cristina Martinelli. Cara, eu tenho isso fotografado na minha alma, mais do que nos meus olhos, na minha memória. A beleza dessa mulher, sabe? A chiqueza de Tatiana Leskova, sabe? Eu imagino que ela tenha muitos inimigos, mas eu imagino que ela tem muitos amigos também. Eu sou um amigo de Tatiana, independente de qualquer coisa. Porque quem carrega, quem entra nas coxias, ela me convidou para fazer, porque ela sabia que eu conhecia as partituras todas, então ela me convidou para participar de uma representação que foi uma homenagem ao ballet russe. Ela fez uma homenagem aos balés russos. Eu gosto de falar o francês porque Tatiana é francesa, é uma falsa russa, como dizia a queridíssima... meu Deus, não era Nina Vertinina. Ai, meu Deus, me ajuda, Moema. A grande ah, professora de balé, que não era Tatiana Leskova, que era russa. Feodorova, Dona hã? Eugênia Feodorova. Eugênia Feodorova. Né? Ela dizia que Tatiana era uma falsa russa. Tão bonitinho isso, né? Uma falsa russa. Verdade, porque ela nasceu em Paris. Ela não nasceu na Sim, Rússia. Né? Então, mas Tatiana tem o sangue russo, né? Que tem. corre nas veias. E ela disse que quando morrer, as cinzas dela vão para lá. Então tá lá. Incrível isso, né? Eu acho que ela É. queria ser enterrada junto com Diaghilev e o Stravinsky, no cemitério lá em Veneza, de San Michele, entendeu? Ela foi visitar o túmulo do Diaghilev, Foi, né? foi. Foi visitar. Então vamos lá, vamos entrar nos escaminhos, senão eu não consigo parar. Estou falando É. muito? Não, de jeito nenhum. Tá lindo, lindo. Só olhar o relógio aqui, porque senão o Eu tô tempo vai embora. olhando. São 8h35. Tá, então vamos lá. O que acontece? É, Hélio me mostrou o caminho da verdadeira, para mim, a verdadeira arte. Né? Só que não eram as artes visuais. Só que ele próprio, como artista plástico, desenhista maravilhoso, num certo momento ficamos amigos. Eu era meio assistente na Escola de Belas Artes. Eu era um aluno que estava sempre feito você e Klaus. É, Sabe? Como é que o Klaus se chamava? carrapato. Carrapato. Eu era meio carrapato do Hélio. Né? E ele adorava. Ele falou, Amador, eu queria. Ele brigou com a escola, saiu de lá, mas ele dava aula na Escola de Teatro Martins Pena, paralelamente, ele trabalhava muito. E dava aula na Escola de Arte Visual do Parque Lage. O grande amigo dele, diretor, que reformulou a escola, que era o Rubem Gershman. Só gente fina. Então o Rubem chamou ele para dar aula lá. E ele falou, Amador, eu estou indo para a Escola de Artes Visuais, você não quer ir comigo? Eu vou te oferecer um presente. Eu falei, um presente? Ele é, você não quer fazer um trabalho sobre o Nijinsky, os balés russos? Eu falei, não, ele é muito para mim. Não, você tem que se entregar a uma coisa assim. Aí eu uni o agradável ao útil, porque eu estava no momento de fazer meu projeto gráfico, de graduação, em design gráfico. Eu entrei em contato com o meu querido professor Gilberto Strunk, que é um grande amigo até hoje, e, sem conhecê-lo, entrei em contato por telefone, pedindo para começar a fazer o trabalho para poder ter tempo. Então, eu fiz um trabalho sobre o Nijinsky dentro dos balés russos. O Nijinsky como a grande chama que incendiava os balés russos, que incendiou Paris,
que incendiou o Rio de Janeiro, que incendiou Buenos Aires, que incendiou Nova York, que O incendiou o mundo mundo inteiro, sacudiu o planeta. sacudiu o planeta. A gente teve um cometa que acabou de passar, né? Pois eu vou falar Aham. uma coisa para vocês todos, meus queridos. Um grande artista brasileiro chamado Murilo Mendes, um dos maiores escritores que essa terra já produziu. Ele foi ver Nijinsky dançando, ele fugiu do internato em Niterói, onde ele morava, ele pulou o muro do internato, isso dito por ele, aos 16 anos, para ver Nijinsky dançando. Anos depois, ele diz que dois fatores deflagraram a poesia dentro dele. Um tinha sido o cometa de Halley, a Ó, passagem do cometa, e o outro tinha sido o cometa Nijinsky. Então, ele, em um certo momento, o Murilo pergunta: sonhará Nijinsky que é dançado pela dança? Porque o Nijinsky, quem ama a dança, sabe que foi considerado esquizofrênico, né? sim. Então tem toda uma saga. Eu comecei a me identificar com todo o êxtase e toda a penúria, toda a angústia, todo o sofrimento que Václav Nijinsky passou durante toda a vida dele. Um menino que se criou. Ele nasceu em Kiev, na Ucrânia. Ele se criou na escola imperial de São Petersburgo, num regime militar. Até hoje é assim. Você tem uma ala, que é a escola militar, a outra ala, que é a escola de balé. E no centro, ligando esse C ou esse, sei lá, U, você tem os refeitórios, os dormitórios, tarará, tarará. Até hoje é assim. Então, o Nijinsky, Pavlova, Karsavina, todos eles estudaram lá. E o Nijinsky, com 16 para 17 anos, já era requisitado por Pavlova para dançar com ela, a grande estrela, com a Kshesinskaya. Né? Então, ele já estava sendo visto. E o Diaghilev surge nessa história. Sergei de Diaghilev, ou afrancesando Serge Diaghilev. Né? Então, o Diaghilev, que era um cara que adorava desenho, adorava as artes, adorava a ópera, e ele era de uma família aristocrática, né? Ele que tinha dinheiro, muito dinheiro, e conhecia gente que tinha muito dinheiro. Ele falou: vamos levar a arte russa para a Europa Ocidental. Aí fez uma companhia de ópera, que deu certo. Apresentaram-se em Paris. Quando voltaram, ele falou: não, eu vou fazer o que eu amo fazer, o que eu amo mais, aliás, que é o balé. E aí ele começou a catar as pessoas. Aí ele seduziu a Pavlova, a Karsavina, pegou todo mundo e contratou. Quer dizer, eles não deixariam de ser bailarinos lá, mas eles seriam bailarinos na companhia dele. E aí ele conheceu o jovem Nijinsky e se encantou pelo jovem Nijinsky. Eu não preciso falar muito mais, tornaram-se amantes. Né? Aham. Um garoto de 16 para 17 anos. Olha a complicação, olha o problema. Né? Olha o grande problema, né, na história. Eles estreiam. Agora eu já estou falando dos balés russos de Diaghilev. Estou resseguindo a minha cola aqui. Eles estreiam em Paris, em 1909, com um programa espetacular, mas o primeiro balé apresentado, no dia da noite de estreia, dentro desse programa, era Le Pavillon d'Armide. Então eram três grandes bailarinas e tinha um rapaz que fazia o pajem. Então quem dançou? A Kshesinskaya, a favorita, ou melhor dizendo, a amante do Nicolau II, Pavlova, Ana Pavlova, não precisa falar sobre Ana Pavlova, e a jovenzíssima Tamara Karsavina. Quem dançaria o pajem? O Diaghilev falou, Václav Nijinsky. Só que era meio medíocre a coreografia do pajem. Então foi coreografada uma nova coreografia para aquele rapaz poder mostrar os seus dotes, né, como bailarino. Fazer suas pirouettes, os seus grands sauts, né, e tudo mais, os saltos. Bom. O Nijinsky, maluco que era, entrou numas. E do centro do palco, ele improvisou sobre a coreografia que fizeram para ele. Ele foi doido. Ele deu um grande salto, que até hoje dizem que ele saltou do centro do palco para as coxias. Ele desapareceu nas coxias. Isso aí, é claro, faz parte da construção do mito. Né? Mas o cara devia ter um carisma
que fazia os caras verem ele saindo do centro do palco e pousando na coxia. Fazer o quê? Sim. Carisma é carisma. Ou você nasce com isso, ou não. Ou você desenvolve isso, ou não. Depende de cada um de nós. Eu tive o prazer de conhecer de perto Rudolf Nureyev, que eu acredito que tivesse um pouco dessa coisa, desse fogo interior, dessa coisa do Nijinsky. Porque ele tinha isso, né? Ele podia fazer o que fosse, mas quando ele entrava em cena, a gente esquecia tudo que ele tinha feito na coxinha. E diz que ele E fazia poucas e brilhava, boas na coxia, né? é. Dizem que ele fazia poucas e boas na coxia, né? Eu ouvi coisas Poucas, terríveis a respeito. poucas não, muitas e Muitas. não boas. Pois é. E você dançou no corpo de baile, né? Quando ele se Sim, eu apresentou aqui, dancei. Sim. não é? Que experiência, hein? Margot É, Fonteyn, Nureyev, né? Bom, é isso. sim, lindo. Foi Eu acho que esses caras, né? Como tem bailarinas, Carla Frati, isso, realmente, Mel Park, Noela Pontois, Cristina Martinelli, tem isso. Pode errar o passo aqui, sair pela coxa errada, entrar pela coxa errada, não tem problema, porque, quer dizer, tem para quem está dançando, mas quem está vendo, não está vendo isso, está vendo a arte acontecer. Né? Bom, em sim. suma, 1909 acontece isso, no mesmo dia, ele foi tão mais ovacionado do que a própria Pavlova, que a Pavlova, no dia seguinte, pede demissão da companhia, porque ele ganhou mais cortinas do que ela. Isso é fato. Ela sai da companhia no dia seguinte e ela forma a companhia dela. E ele passa de solista para primeiro bailarino. E pouco tempo depois, ele vai morar com o Diaghilev no dia seguinte, vai morar no mesmo apartamento, vão dividir a mesma cama. Né? E aí, Diaghilev coloca ele como primeiro coreógrafo. Olha o problema. Fokine começa a odiar ele. Todos os coreógrafos começam a odiar o Nijinsky. Mas o Aí Nijinsky é trazia. lógico que tinham que dizer que ele era maluco, né, meu amigo? Não é não? Isso é uma Mas outra vamos lá, história. isso é papo, Isso é uma é outra outra história. coisa. É uma outra história. Então vamos lá. Ele acaba, isso aí faz parte. Ele acaba, sai no jornal publicado. O Jovem Deus da Dança, depois de Augusto Vestres. E a campanha está tocando, eu não vou atender. Então, o jovem Deus da Dança. E aí, Diaghilev leva ele a Atenas, na Grécia, para conhecer o museu. Para conhecer o museu. Porque ele tinha encomendado ao Debussy uma partitura. Ele queria coreografar L'Après-midi d'Anfone. Só isso. E aí Só ele isso. encomenda, ele propõe ao Nijinsky, Diaghilev propõe ao Nijinsky a coreografia sobre a música de Debussy, que tinha escrito o poema sinfônico sobre o poema escrito de nada mais, nada menos do que Stéphane Mallarmé. Só Então é isso. uma cadeia de arte, é um círculo, de iniciados. Nijinsky, que adorava desenhar, desenha, copia os desenhos dos vasos gregos e se baseia nesses desenhos para criar a coreografia. Aí tem a apresentação no dia da estreia. Ele tinha um horário mais cedo para apresentar, para estrear, e o horário nobre era do Fokine, com a estreia do Daphne e Chloé. Eu acho que foi Daphne e Chloé. E aí houve uma grande briga, porque pouco tempo antes o Diaghilev troca os horários. Coloca o Nijinsky no horário nobre, que ele era o protegido dele. E aí o Ravel não gosta nem um pouco disso, muito menos o Fokine. Mas isso não era problema do Ravel, era problema do Fokine. E aí o Fokine, pouco tempo depois, sai da companhia também. E o Nijinsky vai acumulando, então, uma série de funções. Primeiro bailarino, primeiro coreógrafo. Ele era a estrela, ninguém ia ao teatro para ver os balés russos. As pessoas iam ao teatro para ver Nijinsky dançando. Com essa bailarina espetacular que era a Tamara Kassab. Amador, nós temos 10 minutos. Tá, Vê se então vamos lá. confere.
Tá, Tá? eu vou dar a volta. Então, Tá bom? não, ele coreografa em 1913. Ele te puxa o tapete debaixo do sistema da dança. Ele coreografa a Prêmio de Danfone, a Tarde de um Fauno, a Sagração da Primavera e Jogos. Jogos e Fauno com música de Debussy. Sagração com a música do Stravinsky. Ele brigou com Stravinsky, Stravinsky brigou com ele. Ele brigou com todo o corpo de baile, para que eles entendessem aquela nova proposta de movimento. Então, a partir daí, vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele teve a filha com a Rômula de Pulski, a Rômula que perseguiu ele o tempo todo, até conseguir casar com ele. Eles vieram de navio da Europa para a América Latina, aportaram no Rio de Janeiro. Ali ele teve uma entrevista de 5 minutos, dito numa daquelas biografias implacáveis. O barão de Ginsburg chama a Karsavina, que era uma menina de alta classe, que ela veio de perua. Né? Ela veio porque ela queria se aproximar dele. E ele não permitia nunca. Ele não dava bola para ela. Então, o Diaghilev não veio por quê? Porque tinha sido dito a ele por uma cartomante que ele morreria no mar. Então, ele nunca viajou em água salgada. E, no entanto, morreu em Veneza. Né? Engraçado isso, né? E foi enterrado em Veneza. Então, olha que interessante. O Nijinsky veio e, em uma entrevista de 5 minutos com a Roma, ele decide casar, talvez para se libertar do Diaghilev. Casa-se com Roma em Buenos Aires. Já tinham feito a escalada, a turnê pelo Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, olha que maravilha, em 1914 isso. Aí eles vão para o Colón, para Buenos Aires. Em Buenos Aires, eles se casam. Ele compra as alianças na Rua do Ouvidor, aqui no Rio, e gravam o nome e se casam em Buenos Aires. Quando o Diaghilev, o próprio barão de Ginsburg, claro, que estava querendo ser o chefe dos balés russos, manda um telegrama para o Diaghilev, que lhes disse que havia casado. Ele é demitido imediatamente por telegrama. Václav Nijinsky, seus serviços, a partir de agora, são desnecessários. Quando eles voltam para a Europa, depois da turnê, Nijinsky está demitido. E aí eclode a Primeira Guerra, depois vem a Segunda Guerra, e em 1900 eu tenho aqui em algum lugar. Em 1950, ele morre. Quer dizer, ele viveu a vida se formando, criança, depois se formando, até 16 anos. De 16, ele faz a grande 3 coreografias apenas, e a partir daí ele é colocado num sanatório, porque ele começa a apresentar sintomas que seria esquizofrenia. Pronto. E isso me fez, então, esse foi, digamos, foi a minha matéria para poder fazer o meu projeto de graduação. E que eu me formei, então, em 1976, com um projeto gráfico todo de colagens. Uma das grandes paixões da minha vida, esse seu projeto. Obrigado. E aí, em 76, 6 anos depois, em 82, eu me reapaixono por Nijinsky, faço uma série de 10 desenhos, publico um livro com esses 10 desenhos, e em 2014, apenas 6 anos atrás, eu faço uma exposição comemorando 40 anos de trabalho no Espaço dos Correios. Eu entrei no edital e ganhei todo o terceiro andar. E tive que Cristina Pena junto comigo, que foi uma grande produtora, Lídia Kossovski fazendo toda a expografia deslumbrante. E aí tinha uma sala, eu apresentei 3 obras, que chamava-se Memorabilia, que era uma obra recente, na sala Linda central. exposição, belíssima. Obrigado. Na sala do lado direito era o Nijinsky. Você sabe que por onde você vai, estou eu atrás, né? Você sabe disso. Na sala esquerda, quem entrava tinha todo o processo de Nijinsky, tudo isso que eu estou falando tinha lá, tornado os meus 2 projetos, da Escola de Belas Artes e o livro, eu redesenhei eles como chamados livros de artista. Sim. Com muita delicadeza, com cortes na imagem, com uma série de questões gráficas. E no outro oposto tinha uma outra série bastante grande, que pertence a um grande colecionador brasileiro, que chama-se Juventude, que foi digamos, a Gioconda do Eliseu Visconti, que pintou o teto do Teatro Municipal. Então, a minha relação com a dança ela é total. Eu só não me tornei bailarino. Porque eu queria contar isso no final. Posso? Mas você, o negócio é o seguinte, eu só quero dizer a você que daqui a pouco eles vão cortar. Não, mas é rápido mesmo. Vai, então vai lá.
É só para Olha, eu você só queria saber. contar isso. Tatiana Leskova me levou para ver Quebra-Nozes, com Maximo Vassiliev, primeiros bailarinos do Bolshoi. E aí eles foram tomar banho, ela me apresentou a eles para pegar autógrafo, e aí eu sentei no carrinho da Fada Açucarada com ela, o teatro já tinha apagado as luzes, e estávamos ali conversando. E eu estava fazendo aulas com você, Moema, e ia fazer Sim. concurso de teatro municipal dali a umas 2 semanas. Ela falou, Amador, você tem certeza disso? Porque você é tão bom artista. No balé, talvez você vá sofrer muito. E ali ela me deu a chave que eu precisava. E eu agradeço profundamente a você, que me formou no balé clássico, e muito mais do que isso, e a Tatiana Leskova, que me colocou na frente da verdade. Eu desisti de ir para São Paulo, me tornar bailarino, talvez da 10ª fila do corpo de baile, para me tornar o artista feliz que eu sou, de poder fazer trabalhos, inclusive, sobre a dança. Era isso que eu tinha para dizer Maravilhoso, hoje. artista. E olha, olha só, você me emocionou demais. A gente tem uma história muito bonita, né? Nós E dois vamos juntos. continuar. Vamos continuar. Outro momento e outra hora a gente continua, certamente, Tá bom, certamente que sim, né? tá bem. Mas foi um prazer imenso estar aqui com você, imenso. E você sabe disso, né? Você sabe que eu sou Sim, sua fã, sua que é o meu tiete. prazer. Queria falar uma coisinha no final, para terminar. Eu Sim, quero desejar a você, aos teus filhos, netos, todos que estão nos assistindo, eu queria desejar muita saúde, muito cuidado. Por favor, todos usem máscara, porque esse vírus é mortal. Isso não é um vírus como outro qualquer. Isso vai demorar muito ainda. Por mais que venham as vacinas, que venham os remédios, e que venham o mais rápido possível. Mas vai demorar muito. Então vamos tomar cuidado para continuarmos vivos. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração, sabe, do fundo da minha alma, o teu convite tão lindo e que está inaugurando o nosso primeiro projeto, que teremos outros, nós dois juntos, fazendo muitas coisas. se Deus quiser. Um beijo enorme para você, um forte abraço. E que os deuses, e que os Já que não deuses pode da abraçar, né? dança bailem conosco. Vai ser uma loucura quando essa pandemia acabar. Não é? Um beijo para todos. Boa noite. Boa noite para todos que estiveram aqui presentes. Muito agradecida pela presença de todos e que a gente possa se encontrar outras vezes. E me Beijo, perdoe se eu querido. falei demais. Você jamais, imagina. É porque eu gostaria que essa live tivesse muitas horas para a gente ficar falando aqui, conversando. Você sabe disso, que quando a gente bate papo, a gente esquece do mundo, né? Exatamente. Vai lá, meu querido. Um beijo muito grande para Beijo para você. todos. Boa noite e bom Tchau. final de domingo. Tchau.